Glória, 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 glória. Em todo tempo. Amém. Amém. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, igreja? Dando continuidade ao nosso culto. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder e revela o peso da tua glória. Amém? Amém, igreja? Vem com o peso da sua glória me cobrir. Flui o rio de vida aqui. A verdade do seu reino reina em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Amém? Amém. Isaías 6, versículo 4 ao 7 nesse momento. Amém? E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um atenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Amém? Amém. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Pai, nós cremos que a tua presença já se faz aqui, Pai. Fala aos nossos corações, que nós estejamos sensíveis para ouvir tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa-me como teu instrumento, para que tudo que seja falado, Pai, seja do teu coração aos nossos corações. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode assentar? Essa é uma passagem que descreve, conforme nós lemos no início, o profeta Isaías sendo escolhido por Deus para profetizar ao povo de Judá, o Reino do Sul. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a presença de Deus ela é marcada por uma glória tremenda, uma glória tão intensa que abala as estruturas físicas e espirituais. Amém? E o profeta Isaías, ao ter essa visão, ele relata uma experiência impressionante, como nós lemos no versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça e esse tremor no templo representam a Shekinah de Deus, a glória de Deus, que muitas vezes ela é associada a um julgamento ou uma santidade extrema. Amém? No versículo 1 e 2, se o irmão, 2 e 3, se o irmão Júnior puder colocar, desculpa, Júnior. O profeta Isaías, né? Ele relata que os serafins voavam com 6 asas. Com 2 asas ele cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, e com 2 asas cobriam. Com as duas asas eles voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Eu já falei aqui que quando, no hebraico, né, quando se repete uma palavra, é que quer dar uma importância maior àquela palavra. E quando os serafins dizem que Deus é santo, 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 eles estão dizendo que é a plenitude da santidade. É um Deus que está separado de todas as coisas, de tão santo que ele é. Amém? É o único atributo de Deus que na Bíblia ele é dito 3 vezes. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo.
Amém? E um significado, né, que possa ser dado a essas asas dos serafins cobrindo o rosto é de reverência e adoração. Mesmo os mais altos anjos que estavam a serviço de Deus, eles cobriam o seu rosto diante da plenitude do Pai. Amém? De tão grande que Ele é. E cobrir os pés também está ligado ao serviço. Perdão, está ligado à reverência e adoração. Na cultura hebraica, os pés muitas vezes simbolizam a nudez ou a vulnerabilidade. Então, quando aqueles anjos cobrem os pés, eles estão mostrando que, diante de Deus, nós estamos sempre desnudos e vulneráveis. Amém? Isso era a visão de Isaías e, ao mesmo tempo, ele estava tendo esse ensinamento. E as duas asas eram usadas para voar, que é o serviço. O que significa, amados, que antes de você servir, você tem que reverenciar e adorar ao Pai. Amém? Estão entendendo? E diante dessa visão gloriosa, que foi o que aconteceu com Isaías, antes dele sair para o serviço, antes de Deus falar, a quem enviarei? Isaías ele teve uma reflexão tão grande de quão impuro ele era perante a santidade do Pai. Houve uma reverência, uma adoração, para depois o serviço. Amém? E diante dessa visão, né, conforme eu falei, a reação de Isaías não foi uma reação de soberba ou de indiferença. Isaías não falou, eu estou vendo tudo isso porque eu sou mais santo do que os outros. Não. Isaías, ele experimentou uma profunda pequenez diante daquilo que ele estava vendo. Ai de mim que sou pecador, estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? E essa passagem ela nos traz uma reflexão muito grande, fundamental para a nossa caminhada diante de Deus. Nossa caminhada na fé. Diante da santidade de Deus, nós nos encontramos no mesmo lugar de dependência e necessidade da graça. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela, eu não sou maior do que você. Eu também careço da graça de Deus. Amém? Todos nós carecemos. Isso nos ensina que, conforme eu falei, nós não somos melhores do que ninguém. E não devemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Isaías não viu aquela visão com indiferença. Nós devemos tratar as coisas de Deus com prioridade. Vocês lembram o exemplo de Marta e Maria, irmãs de Lázaro? As duas irmãs. Marta trabalhava, ela estava ansiosa, ela estava afadigada, está em Lucas 10, 39, 42. Coloca para a gente. Júnior, hoje está uma troca de nomes, me perdoe, amados. Lucas 10, 39 a 42. E tinha esta uma irmã, falando de Marta, né? Chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu lembro que eu falei, repetindo a palavra, Marta, Marta,
chamando a atenção mesmo. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Marta estava fadigada, ansiosa. Na verdade, Marta estava usando as duas asas. Fazendo uma analogia com os serafins, ela, antes de reverenciar, ela estava servindo. E Maria não, Maria reverenciava, representando as quatro asas. Maria buscava intimidade com o Pai. O erro de Marta não foi estar trabalhando, mas sim não priorizar a presença de Deus, a presença de Jesus naquele momento. Coisa que Maria estava fazendo. Marta, na realidade, ela tentou voar, servir antes de reverenciar, antes de adorar. Amados, antes de você voar, adore e reverencie ao Pai. Amém? Amém. Mais uma vez, pastor sendo chato, olha para a pessoa que dá próximo para você e fala para ela: não despreze a presença de Deus. Priorize sempre a presença do Pai. Amém? O nosso coração, o coração humano, ele é constantemente tentado pelo orgulho espiritual. Facilmente nós esquecemos de que toda virtude vem do Senhor e nunca de nós mesmos. Tiago, ele nos lembra isso em sua carta, Tiago 1, 16, 17. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Só que, somado a essa tentação do orgulho espiritual, nós sabemos que a nossa rotina do dia a dia, ela é exigente, ela é exaustiva. No meio de tanta correria diária, de uma cultura que promove, desculpa a expressão, quer empurrar goela abaixo uma espiritualidade mais casual, uma espiritualidade rasa. E a nossa alma, ela se cansa. E sutilmente ela tem a sua sensibilidade anestesiada. Ou seja, tudo acaba no campo do é assim mesmo. Ou então, está bom assim. E as coisas de Deus acabam sendo feitas de qualquer maneira. E não é para ser assim, amém? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo quer dizer separado. Amém? Que nós venhamos buscar essa santidade. A palavra de Deus diz, sem santidade é impossível ver a Deus. É você se separar das coisas que te prendem a esse mundo que nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Amém? Mas é justamente esse esgotamento espiritual que tem um grande perigo, da gente começar a pensar que igual ao mundo. E o apóstolo Paulo, ele nos adverte sobre isso na carta de Romanos 12, 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Se nós formos nos conformar com esse mundo, nós passamos a pensar como ele. Podemos achar que tudo é relativo. E esquecemos que o nosso Deus é absoluto. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É por conta desse maravilhoso Deus
ser absoluto e imutável, que nós não somos consumidos. Amém? As misericórdias do Senhor, elas nos alcançam. Imagina se Deus mudasse e agisse conforme as circunstâncias, conforme as situações que aparecessem. Imagina se Deus agisse como homem. Nós já teríamos sido consumidos há muito tempo. Amém? Porém, amados, palavra de advertência. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há um tempo para tudo. E chegará o tempo da porta da graça se fechar. E a pergunta para cada um de nós nessa manhã é: onde você estará quando a porta se fechar? Responda ao seu coração. Amém? Não responda para o pastor, não. O pastor também faz essa pergunta para ele. A pressa nos nossos dias, ela não pode nos afastar, nos fazer esquecer de quem Deus é. Precisamos recordar que o peso da glória de Deus, aquela mesma santidade que fez estremecer os umbrais da porta do templo, na visão do profeta Isaías, nós não podemos esquecer isso. Nós devemos continuar vigilantes e clamar para que o Senhor acolha nossas fraquezas, porque nós somos fracos. Mas que o Senhor guarde os nossos corações, para nós não olharmos o sagrado com distração, ou fazendo pouco caso das coisas de Deus. Amém, igreja? Estão entendendo, pastor? Amém? A igreja está dormindo? Desperta tu que dormes. Amém? Amados, respondam para vocês mesmos. Em qual área da sua vida, vamos colocar na nossa vida, a correria, o cansaço do dia a dia, né? Ela tem gerado uma distração ou um sono espiritual. O que nós precisamos desacelerar ou eliminar da nossa agenda para resgatar o amor e o temor e a reverência ao Senhor. O que nós precisamos tirar das nossas vidas seria o jejum. Só que esse seria o jejum permanente. Amém? De todas as coisas que nos afastam de Deus. Porque, amados, infelizmente, muitos no nosso tempo, eles parecem que estão adormecidos, estão entorpecidos, sem se dar conta de que o tempo do fim se aproxima. Romanos 13, 11 e 12. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza. 13, versículo 11 e 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ontem eu estava lendo um texto que fala da Odisseia de Homero. Os irmãos já ouviram falar? Quando Ulisses, né, o Odisseu, ele chega na ilha dos comedores de lótus. Era um local onde eles comiam, e quando eles chegaram nessa ilha, eles ofertaram esse lótus. E esse lótus faziam eles esquecer da casa, esquecer daquilo que eles foram fazer lá. Eles ficaram entorpecidos. E foi uma luta para Odisseu tirá-los daquele sono. E fazendo uma analogia um pouco tosca, né?
futuramente talvez eu fale um pouco mais sobre isso, é o que o Espírito Santo busca no coração de cada um. Arrastar dessa ilha do comedores de lotos, dessa entorpecimento, para que a pessoa acorde e perceba que essa ilha, que esse mundo, não é a nossa casa. Amém? Amém ou não amém? Muitos precisam acordar. O tempo do fim está chegando, mas muitos estão comendo a flor de lótus. Está tudo bem. Não está, amados. Todo dia nós vemos os sinais. Amém? Nós temos que ter cuidado de ter o zelo, de não confundir a maravilhosa graça de Deus com uma liberdade sem freios, algo que você pode fazer tudo o que quiser, sem o santo temor. Nós precisamos lembrar todo o tempo, e com imensa gratidão, que o nosso livre acesso ao Pai foi conquistado com preço alto de Jesus lá na cruz. Amém? Mas parece que tem pessoas que estão esquecendo isso, ou estão relativando demais. Não é bem assim. Foi assim, amados. E esse privilégio tão bendito, né, de nós estarmos, ter acesso ao Pai, ele não nos afasta. Ele, pelo contrário, ele é um convite amoroso para nos aproximarmos mais e mais com o coração cheio de reverência e santo temor na presença de Deus. Amém? Amados, hoje o pastor está cheio de perguntas. Vamos fazer outra pergunta ao nosso coração. Depois, se os irmãos quiserem reclamar, reclama com o papai. Amém? Porque ele já me deu um puxão de orelha. Aí eu tenho que dar aos irmãos também. Eu tenho que repassar. Porque não foi especial. Foi um convite a todos. Amém? Para que nós venhamos acordar. Porque os tempos do fim estão aqui. Mas quando nós olhamos para nossas decisões diárias, para as nossas conversas, como nós estamos usando nosso tempo livre? Nós temos desfrutado de uma liberdade que glorifica a Deus? Será que aquilo que nós estamos fazendo está glorificando a Deus? Ou sem perceber, nós estamos deixando que o cansaço transforme a maravilhosa graça numa justificativa para uma vida espiritual e sem zelo? Fazer as coisas de qualquer maneira. Hoje o pastor chegou aqui, era 10 horas, 10 uns quebradinhos. E nosso culto é 10 horas. E sinceramente, amado, isso me incomodou muito. Ah, mas só são 10 minutos. Não importa. As coisas de Deus têm que ser feitas com zelo, com reverência. Amém? Amém, igreja? Não importa se você é pastor, não importa se você é trabalhador, não importa se você é diácono. Você tem que fazer as coisas com zelo. Não de qualquer maneira. Imprevistos acontecem, é claro que acontece. Mas o imprevisto não pode virar uma rotina. E esse meu atraso, vamos colocar assim, me incomodou demais. Eu até comentei aqui, né? O pastor tem que chegar meia hora no templo, tem que morar no templo, o sacerdote. A impossibilidade de você morar no templo, mas que você chegue no horário. Amém? Amém, igreja? E é justamente
proximidade do Senhor, quando nós caminhamos mais perto da luz divina, é que fez o profeta enxergar, o profeta Isaías, né, o quanto ele era limitado. E nós devemos ter essa honestidade de olhar para nós e vermos que nós somos limitados e fracos. Mas Deus nos fortalece. Amém? Essa percepção, né, você perceber isso, ela nos acolhe e nos lembra que nós precisamos do favor imerecido de papai todos os dias. Amém? Amados, a palavra revela que os umbrais da porta, elas, primeiro, as vigas, se até os elementos inanimados, né, daquele tempo reconheceram e responderam à voz da presença de Deus, como pode o nosso coração, que é vivo e habitado por Ele, ficar indiferente ou distraído? Amém? Deus mora no teu coração? Amém. Que bom. Então nós não podemos ficar distraídos com a palavra dele, com a presença dele. Amém? Façamos como Maria. Fica aos pés de Jesus o tempo todo. Porque é ele que vai te dar a resposta. E diante de tudo isso que nós falamos, né, o Senhor ele faz um convite bem amoroso para nós redescobrirmos a beleza de caminhar ao lado dele, estando alicerçado em duas bases fundamentais, que é o compromisso e a reverência. Um compromisso sincero, gerado do amor e firmado inteiramente em Deus. Amém? E esse compromisso, ele não é um fardo para os nossos dias. E assim um chamado encorajador. É o desejo do Pai de nos guiar a uma vida abundante, onde nós vamos experimentar a paz, a alegria, que são reservadas àqueles que escolhem honrar o Senhor com amor e zelo. Amém? Que todos nós possamos guardar em nossos corações, guardar os nossos corações das ilusões, acharmos que nós somos autossuficientes, tirar esse ranço, vamos colocar assim, desculpa a expressão, de que nós somos superiores religiosamente. Amados, nós somos dependentes da graça de Deus. Amém? A verdadeira unção, ela sempre manifesta o amor de Deus. E ela é manifestada por meio do amor, do serviço e da humildade. E como esse chamado, né, ele se traduz no nosso dia. Quando nós tiramos esse compromisso, né, que a gente quer assumir do campo das intenções. É aquela pessoa que diz que vai fazer dieta, tem a boa intenção, mas nunca faz. O compromisso com o Pai não pode ficar só no tempo da intenção. Ah, eu vou ter compromisso com o Pai. Não, você tem que agir. Você tem que consolidar o compromisso com Ele. Amém? Não ter só a intenção não adianta. E esse compromisso com Deus, ele se manifesta de uma forma muito prática. Ele significa decidir que o momento do culto e da comunhão
não é apenas a sobra da nossa semana. Amém, amados? Mas a nossa prioridade absoluta. Não é só no culto que você vai adorar a Deus. Quem está entendendo? Você vai adorar a Deus no seu dia a dia. Das pessoas olharem e falar, não, esse não, esse... Eu já contei isso aqui, não vou contar novamente, os irmãos vão achar que o pastor está se engrandecendo. Mas as pessoas olharem para você e falam, não, isso aqui eu não posso mexer porque é dele. Porque sabe que você não mexe com coisa errada. Esse é você adorar a Deus, você reverenciar. Não é ser santarrão. Estão entendendo, não? Fechar a cara, glória a Deus. Oh. Não. É você no dia a dia. Você mostrar a luz de Cristo que há em você para o outro. Para que o outro tenha vontade também de ter essa luz dentro dele. Amém, igreja? Estão entendendo? Nós falamos do compromisso. E tem a reverência. É a mesma santidade que encheu o templo de fumaça. Na visão de Isaías, ela nos convida a ter uma postura de profundo respeito. Muitas vezes a palavra reverência, né, ela está associada a uma forma fria, conforme eu falei naquele, glória a Deus. Pessoa toda fechada. E não é. Porque não é você falar glória a Deus que você vai ser santo. Mas é você agir com o Espírito Santo que vai te fazer que você é separado. Amém? Amém ou não amém? Essa reverência bíblica, né? Conforme eu estou falando o tempo todo, é uma atitude do coração. É o nosso reconhecimento sincero de que a grandeza de Deus, da nossa total dependência dele. No Novo Testamento, coloca para a gente, Júnior, 12, 28. Perdão, Hebreus. 12, 28. O autor ele faz um convite maravilhoso. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? E observe, amados, que a reverência, ela caminha lado a lado com a obediência. E com a gratidão. Você é grato. E você reverencia. Olha para a pessoa que está próxima para você e pergunta para ela. Você já agradeceu a papai hoje? Ou você esqueceu? Foi tão corrido que quando viu já foi. Nós não nos aproximamos do Pai com medo servil ou com pavor, mas com respeito profundo. Pois nós sabemos quão grande, bondoso e majestoso Ele é. Essa consciência bendita, né, de que sabemos que o mesmo Deus que abala umbrais das portas é o mesmo Deus que nos adota e que nos ama. Amém? É o mesmo Deus que gera em nós um desejo voluntário e alegre de honrá-lo e de adorá-lo. Diante de tudo isso que nós estamos falando, amados, diante do amor de Deus que nos resgata para próximo dele, eu pergunto a você e ao meu próprio coração. Se Deus abrisse a nossa agenda e olhasse para a nossa vida secreta hoje, aquela vida que você não mostra para ninguém, o que ele encontraria? Um altar erguido com o que nós temos de melhor? Ou apenas as sobras de um templo que já foi consumido pelo mundo? Eu não estou perguntando isso só para deprimir a igreja não, tá, amados? É para dar um sacode santo
Vamos colocar assim? Desperta tu que dormes. Amém? Segurar o pastor assim, desperta tu que dormes também. Acorda. O tempo está vindo. Nós não somos melhores do que ninguém, então nós dependemos da graça de Deus. E por conta disso, nós devemos ser gratos. Porque a graça é de graça. Embora não tenha sido barata, já falei muito aqui. Ela custou o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós escolhemos honrar a Deus com compromisso e com reverência sincera, reconhecendo essa santidade do Pai, a santidade que Isaías contemplou, nós criamos um ambiente propício para o Espírito Santo operar milagres, curas e transformações profundas em nosso meio. Há uma promessa de paz e estabilidade para aqueles que decidem viver o princípio do temor ao Senhor. Deus tem prazer em abençoar, proteger, estabelecer justiça. Amém? Só uma observação, amados. Temer ao Senhor está ligado a ter um respeito profundo, tá, amados? Não é pavor. Pavor você trava, pavor você faz com medo. Pavor você acredita que Deus é um Deus tirano que fica lá de cima olhando os seus filhos, torcendo para que eles erram, para que ele possa puni-lo. Isso é o pavor, isso é o medo. Mas o temor é você chegar a Deus com reverência, com respeito. Quem está entendendo? Amém? Oh, glória. Nós não somos perfeitos, amados. Nós devemos olhar para frente. É um convite para cada um, a partir de hoje. Olhar para frente, deixando tudo, as coisas erradas para trás, e vamos olhar para o alvo. Como Paulo orienta em Filipenses 3. Coloca para a gente, Júnior. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço e que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O apóstolo Paulo fala da sua imperfeição e da sua busca e caminhada em direção ao alvo, que é Cristo. Amém? Que a nossa postura na casa de Deus seja o reflexo direto da gratidão transbordante que nós temos por tudo que Ele já realizou por nós, por tudo que Ele realizou na cruz. Aquela voz que faz tremer os umbrais da porta, ela se estende para cada um de nós, ela estende a mão hoje para cada um de nós, com amor e graça. Amém ou não amém? Que o nosso compromisso, com a sua obra seja sempre alegre, constante, voluntário, e que a nossa reverência seja a marca da nossa adoração. Amém? Que nós possamos caminhar firmes na certeza que o nosso coração se inclina com respeito diante do altar do Senhor. E que a presença do Pai jamais saia de nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Que nós tenhamos esse compromisso e essa reverência com o Pai. E não só adorá-lo um dia da semana,
mas adorá-lo todos os dias. Em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos atos. Amém? Que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. E que em todo o tempo nós possamos buscar a tua face, a face dele. Buscar a presença dele em todo o tempo. Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Deus que nos sustenta. Nosso Deus que fez tremer os umbrais do templo na visão de Isaías. É o mesmo Deus que está aqui falando com cada um de nós. Pai, que nós possamos, Pai, firmar esse compromisso, Pai, com o Senhor. Com reverência, Pai, obediência e gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e cremos que ainda irá fazer. Guarda-nos, Pai, nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Continua nos guardando, Pai. Que teu anjo sempre esteja acampado ao nosso redor, dando a tua proteção. Que teu Espírito Santo fale a todo tempo aos nossos corações, aos nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender a tua vontade, Pai. E venhamos glorificar o teu nome em todo o tempo. Continua conosco, Pai. Manifesta o teu poder, a tua glória em nossas vidas. Toma cada um aqui presente, cada família aqui representada, Pai. Pois tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. Faça, Pai, o teu milagre acontecer em nossas vidas. Aquilo que nós desejamos em nossos corações, que seja de acordo com a tua vontade. Responda a nossas orações, segundo o teu querer, no teu tempo. E dai-nos, Pai, a sensibilidade de ouvir a tua voz e a serenidade de esperar o teu tempo. É o que eu te peço, Pai, mas te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenham um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus. Amém.